Lula turbina a verba da Globo, né? As verbas de publicidade da Globo. Se isso antes de passar, o Felipe vai ficar super chateado comigo. Deixa eu me arrumar na posição da câmera. Mas assim, você para pensar, ele turbinou desde o dia 1º de 1 de 2023, né? Desde o dia 1º de 2023, ele está turbinando, porque tudo que Bolsonaro tirou, que depois eu melhoro minha forma de falar, mas ele tirou de forma errada, de forma temporal errada, depois eu comento. Lula colocou de volta por qual motivo? Por que Lula está turbinando? Não só a Globo, turbinando todo mundo com dinheiro, jogando dinheiro. Ué, dificilmente você vai ficar falando mal de quem está te remunerando, né? Dificilmente você vai ficar falando mal. Ah, mas a mídia é. Como que é? É livre? Ah, livre, cara. Nem é livre, não. Para com esse papo. É livre, livre. Não é livre, não. Não é livre, não. Ainda mais no Brasil, que TV vive de dinheiro público, né? Eu vou ser muito sincero, até o Bolsonaro entrar no governo, eu tinha muita certeza que a Globo era uma empresa privada. Depois que o Bolsonaro entrou, eu descobri que a Globo ela pertence ao Estado mesmo, porque ela não tem dinheiro. Reparem, o Bolsonaro cortou as verbas, acho que cortou de forma muito rápida, não devia ser tão rápido, devia ser um pouco mais com calma, mas isso não vem ao caso. Mas perceba, ele cortou o dinheiro, o que aconteceu? A empresa fez isso. Ou seja, na verdade, a Globo, ela sempre foi uma estatal. Ela vive dinheiro público, né? Se você não jogar dinheiro público nela, ela começa a demitir todo mundo, né? É aquela história, né? Nunca morda a mão que te alimenta. Muito bom, muito bom, muito bom. E é o que a Globo está fazendo, ela não vai morder a mão que alimenta. E você falou que acha que a Globo era uma empresa privada. A Globo, na minha opinião, nunca foi uma empresa privada, sempre foi uma joint venture entre a família Marinho, assim como todas as outras empresas de telecomunicação são, a família Marinho e as empresas de publicidade. Porque as empresas de publicidade no Brasil ganham rios de dinheiro. E como é que elas ganham rios de dinheiro? Não é só porque elas fazem a campanha publicitária milionária, não, porque elas vendem aqueles allotment, aqueles espaços de propaganda para certas empresas. Então, você via que antigamente era... Eu já estou fora do Brasil há muito tempo, tá, gente? Então, perdoem aqui. Mas antigamente era tipo a Bombril. Eu sei que mais recentemente era Casa Marisa, ou Loja Marisa, sei lá o que é, mas tinha CIA. Eles vendiam aquilo com aquelas propagandas que eles faziam já para chamar atenção, para ganhar Leão de Ouro, para ganhar os prêmios internacionais, mas passava tudo por eles. Programas matinais, principalmente, só são vendidos porque aquela pessoa tem contrato com algumas empresas de publicidade que trazem os patrocinadores que colocam certas pessoas ali para preencher aquele espaço publicitário. Isso é muito comum no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, nem tanto, porque tem várias empresas de publicidade. Era muito comum aqui nos Estados Unidos na década de 50, 60, 70. Depois isso foi se pulverizando um pouco. E aqui os grandes eventos é que tem esse tipo de contrato de ter primeiro o patrocinador para depois ter o grande evento. O Super Bowl é um exemplo disso. É o certo, né? Exato, mas no Brasil você vê, tem ex-mulher de publicitário que tem programa matinal. Por que ela tem programa matinal? Porque ele trouxe os anunciantes. Então, existe... assim, é uma coisa pornográfica, né? Um surubão de publicidade, televisão, que aí todo mundo um patrocina o outro, um bate, sabe? Tipo, mulher de dono de televisão que não tem visibilidade nenhuma, que as pessoas não assistem o programa de TV dela, tem o programa, por quê? Porque os patrocinadores não querem ficar mal com ele, aí patrocinam o programa da Fofa, que ninguém assiste. E nem importa se é bom, né? Não, porque, gente, esse é uma coitadinha. Ela até que é bonitinha, novinha, tudo, mas a mulher sem sal, sem conteúdo, coitadinha, não tem nada. Mas está lá todo dia. Você vê o negócio de Silvio, até a Globo. A Globo, gente, a porcaria dessa novela lá, eu só vi porque eu assisto algumas coisas no YouTube que pipocam. Porque se está pipocando, eu penso, é porque o povo deve estar assistindo, então estão recomendando para mim, porque eu vejo o número de views. Se o número de views é
100, 200, eu não assisto. Mas se o número de views é 30 mil, 50 mil, cento e poucos mil, eu vou dar uma olhadinha. Teve um que estava falando que o último capítulo da novela da Globo, do remake de Vale Tudo, que, gente, pelo amor de Deus, como é que vai fazer um remake de uma novela que foi Essa, sensacional? a doida lá que se matou, essa aí, né? Eu não sei se ela se matou, é a Odete Roitman, que eu amava a Odete Roitman no original. É, eu não lembro possível. Eu chego no aeroporto, me baixo a Beatriz Segal e fico a própria Odete Roitman no aeroporto, porque eu detesto, acho aquela coisa tupiniquim, de todo mundo querendo furar fila, um horror. Eu já baixo a Odete Roitman em mim ali. Mas você que no último capítulo teve uma Eu lição gosto muito. moral, uma coisa absurda. E assim, eu estou ouvindo falar também que no SBT, depois que o Silvio Santos morreu, está acontecendo uma coisa parecida, porque as filhas estão largando um pouco. Tá uma porcaria, né? Exato, estão contratando um bando de gente. Aquela tal. Ai, não vou nem falar aqui o que eu penso dela, mas Eu sabe, gosto tipo, muito da uma esquerdalha horrorosa, sabe? Tipo, a única coisa que ela tem de bom é a magreza, o resto, aquilo lá não tem nada de bom. Então, assim, é cada coisa que a gente vê absurda. Mas não é só a Globo, mas a Globo é porque recebe mais, a fatia é maior, então a gente mete mais o pau. Não, mas recebe demais. É assim, eu finalizo meu comentário, assim, a Globo recebe tão bem. Repara que eu já tô escalando para a parte premium, né? Tô indo lá para Globo News. Eles recebem tão bem, mas tão bem que eles se matam para dar uma justificativa para toda a lambança que o governo faz. É uma coisa ou outra que eles tentam falar mal, para não ficar tão muito evidente. Mas repara que tudo eles dão um jeito. A reunião, nós vamos falar isso acho que depois, não só me engano, depois que eles me corrijam, a reunião que o Marco Rubio teve com o Brasil. Aquilo foi evidente que foi uma porcaria para o Brasil. Não, a Globo estampou. Nossa, olha lá, eles ficaram de combinar depois. Mas peraí, o que resolveu agora? Não resolveu nada. Não resolveu nada. Mas as sanções que ele foi lá brigar, não aconteceu nada. Mas o Brasil foi ótimo. Foi, sabe, chega. O problema é que nós temos pessoas, desculpa, que quem assiste o Globo é acéfalo, perdão. O mais acéfalo ainda, eu digo, Cissa, é quem vem para a América, para trazer para o nosso lado, vem para a América para continuar assistindo TV Globo, que eu conheço um monte. Só que eu finalizo com isso. Aí, meu, não sei o que você está fazendo aqui, meu querido, tenho a mínima ideia. Também, e é engraçado porque já tem um tempo, já tem mais de um ano, se puder tem 2, que eu fiz uma enquetezinha no X perguntando: você ainda assiste Globo? E as respostas foram interessantíssimas, porque tinha gente, os homens, eu assisto porque eu preciso assistir o futebol. Tipo assim, o que aconteceu com a porcaria do radinho de pilha, né? Porque a gente tinha radinho de pilha antigamente, ouvia no carro. Você não precisa assistir Globo. Tem outras alternativas. Casé TV, gente, Casé TV e Globo, Globo e Casé TV é a mesma A mesma porcaria. porcaria, né? Então, tipo assim, não adianta dizer, mas eu não assisto, mas assisto Casé TV. Não dá. E então as desculpas eram mais estapafúrdias. Eu deixo tocando a novela. Sabe, tipo, você está deixando tocar, você está. Porque a novela está ali, você está contribuindo para isso tudo que está acontecendo. Concordo. Então, assim, ou você tenha a sensatez de cancelar, ou você vai continuar financiando todo esse aparato que está aí, que não tem necessidade. Mas onde é que eu vou me informar? Bom, se você está aqui no X, se você está acompanhando a gente, você sabe que tem mídia alternativa. Então, você Nossa, pode falou muito bem. se informar pela mídia alternativa. Não precisa se informar pela Globo, porque a Globo desinforma, ela não informa. Como é que eu vou ter o meu momento de prazer e tudo? Gente, o Rumble saiu do Brasil, não posso falar para assistir Rumble, mas tem o YouTube, que tem conteúdos legais ainda dentro do YouTube. Então, você tem que começar a, sabe, tirar as amarras, é aquela coisa da escravidão, né, que a gente fala aqui, tirar os shackles, tirar... Concordo. E começar a procurar conteúdo bom, conteúdo que tem, de pessoas que têm o mesmo valor que você, e começar a assistir. Tem conteúdos infantis legais no YouTube, de gente brasileira que está produzindo conteúdo conservador legal. Gente, livros. Por que as pessoas não leem mais? Vamos sentar e pegar um livro.
vamos procurar coisas alternativas, mas a gente não pode simplesmente arrumar desculpa para falar, não, mas a Globo está aqui, mas é inofensiva. Não, não é não. Eu só finalizo que a melhor coisa de alternativas para pensar é assistir a gente. Né? Só registro isso, assistir a gente. Mas, assim, eu não sei desde a última vez que eu assisti a Globo. Eu estava no Brasil ainda, hein? Então você vai pôr tempo aí. Né? Eu prefiro pegar YouTube porque eu seleciono o que eu quero assistir, assisto até onde eu quero e sigo. Não tem que ficar vendo porcaria. Mas tem gente que quer continuar. Eu conheço várias pessoas aqui na América que compram aquele negócio box lá, TV Box, tá o nome daquele negocinho? TV Box, sei lá. Compra quê? Ah, não, a pessoa fala assim, abre todos os canais do planeta, você consegue ver tudo, tá? Obviamente pirata, mas abre tudo, você vê tudo. O que você assiste? Ah, fantástico. De novo, o cara fala que abre tudo do planeta, o que fantástico. O Bono vai aposentar, que terrível na minha vida. É isso que eu tenho para te falar, só gente imbecil, mas registro. A Globo, ela vive uma fantasia. Ela não tem audiência que ela propaga que ela tem. Fala que tem mentira. Não tem. Se você tirar a verba publicitária pública da Globo News e deixar ela viver só com o patrocinador mesmo, ela fecha. Ela fecha. Não dá conta, porque não é insustentável. Ninguém é um limite para a pessoa ser imbecil de ouvir. Você pode até ser esquerdista, mas tem um limite para a sua imbecilidade. Perdão. Você ouvir Globo defendendo Lula em situações indefensáveis, desculpa, e você continua acreditando, então você tem um problema sério mental. Com certeza, e eu acho até interessante você ter falado do negócio da audiência, porque é uma coisa muito séria, e o que a gente vê é que tem muita gente boa que saiu, eu vou dar um exemplo aqui, que saiu até de uma TV estatal, que é a Leda Nagli, que estava no canal Brasil. Verdade, bem falado, eu gosto muito dela. Eu adoro a Leda Nagli, para mim é um super conteúdo. Ela está agora com um programa com o Duda, com o filho dela, que parece ser um doce de menino também, super bem criado. E eles estão com os Nagli, que é um programa muito legal. E o que é interessante é que, assim, ela, quando estava na TV estatal, ganhava muito mal, porque ela fala isso em alguns podcasts, e ainda tinha uma audiência baixa, porque pouca gente assiste na TV estatal. A audiência dela era alta para aquela TV, mas comparado ao que ela tinha na Globo, era muito baixa. Não. E falavam para ela, vai para o YouTube, vai para o YouTube. Ela foi para o YouTube, deslanchou, está super bem, super feliz, com o canal andando a 1000, e é um conteúdo excelente. Então, a gente tem alternativas, não precisa ficar só assistindo aquele lixo da Globo. Conceitou perfeitamente. Ótimo conceito. Graças a Deus ela está ganhando muito mais. Então, quando você fala da audiência, você vê que mesmo o canal dela tem uma audiência muito boa, mais do que ela tinha na TV Brasil, e possivelmente está batendo a Globo. E a gente vê que esses canais não têm mais a audiência que eles tinham antigamente. A Globo já teve 90%. As coisas mudaram e tem muito conteúdo bom no YouTube. Então, é só as pessoas correrem atrás para terem audiência melhor e de boas pessoas. E é até interessante que o Felipe estava até perguntando, né? Esse negócio de box é falcatrua? É falcatrua. Não existe isso, você comprar uma TVzinha e você pagar $100 por ano e você falar que isso é legal. Desculpa. Aí você paga. Tudo bem, você paga, faz parte. Tudo bem, você paga. Mas você não pode reclamar de um cara que é corrupto, porque você faz igual. Só finaliza dessa forma. Você não pode reclamar. Eu não tenho, não terei. É só fazer detalhe. A corrupção, o erro, a ilegalidade, menor que seja, ela é ilegal. Da mesma forma que lá de cima é. A proporção, o estrago pode ser maior de outros casos, mas se cometeu ilegalidade de todo jeito. Então, se você compra isso, consome isso, por exemplo, você não pode ficar falando mal dos outros. Eu concordo. São os pequenos gestos de corrupção que as pessoas se acostumam, mas que não são legais. É furar fila, é você querer ultrapassar pelo acostamento, porque está todo mundo parado, você vai dar uma despertalhão, passar pelo acostamento. São esses pequenos atos de corrupção que te deixam sem o direito de falar mal do outro. Sabe, não pegar... aqui nos Estados Unidos é comum, as pessoas vão ao supermercado, ficam com preguiça de levar o carrinho para colocar aonde tem os lugares de levar o carrinho. Pequeno gesto de corrupção. Não suporto isso. Eu quero fazer esse registro.
Não suporto. Quantas vezes eu tô voltando para levar meu carrinho, eu pego uns 3, 4, ponho a máquina um atrás do outro para levar. Eu não suporto. Pode ser toque de velho, eu só queria fazer parênteses. Acho horrível quem faz isso. Horrível. Eu tenho isso desde nova, não é toque de velho, não. Nossa, Se bem que horrível. criada por avó, então é diferente. Mas eu acho que é um absurdo, a gente tem que pegar. É o mínimo de civilidade. É você pensar no outro, porque você vai deixar o carrinho aqui, o carrinho pode deslizar, arranhar, bater no carro do outro. Dos outros. Exato, então são os pequenos gestos de delicadeza, até abrir a porta para uma pessoa mais velha, sabe? Tipo, é o mínimo, porque além de tem a coisa da civilidade e tem a coisa da corrupção. Então, tudo ali está interligado. Então, a gente não tem como mudar o mundo inteiro, gente. A gente está sempre aqui falando, discutindo como fazer o mundo melhor e tudo. A gente não tem como mudar o mundo inteiro, mas a gente tem que mudar as nossas atitudes. E a gente mudando as nossas atitudes, a gente já está contribuindo para mudar o mundo. E a gente, principalmente a gente que tem filho, vamos dar um exemplo para as crianças fazerem igual. É isso que é importante. O Filipão falando do Feltrin, o Felipe e a Rosana dando os exemplos do Lacombe. Exatamente, tem muita gente que saiu da mídia tradicional, foi para a mídia alternativa e estão muito melhor, com muito mais liberdade e com uma audiência até maior do que tinham na mídia tradicional. Porque assim, eu finalizo, você vai ver, por exemplo, vai ver a Globo, você vai ver sempre o mesmo comentário, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma ladainha. Esquece que eu não gosto dela, mas se você for assistir, você vai ver que o argumento é sempre o mesmo. Você não tem um argumento, por exemplo, finalizo só com essa história. Você repare que eles estão falando agora a bola da vez e falar anistia incondicional. Poxa, assim, não estou nem entrando no incondicional, tá bom, parece que o PGR vai alegar que é incondicional, mesmo sem ser provocado, que é um absurdo. Provocado, que eu digo, sem um processo formal. Tá bom, ela é inconstitucional, mas o que eu faço com o artigo 21 da Constituição? Só falo isso, inciso 17. O que eu faço com ele? Jogo na latina, lá está escrito que compete ao Congresso Nacional, ou melhor, compete à União Federal, legislar sobre anistia. É o que não você... está escrito. Anistia contra golpistas ou Bolsonaro não pode. Não está escrito isso. Gente, para, né? Para. Acorda, né? O que você faz eu não vou falar, mas o que o pessoal da PGR está fazendo é enrolando e enfiando, a gente sabe aonde, porque só pode. Está escrito lá, está tudo delineadinho, direitinho, por mais que a Constituição seja péssima, a gente já discutiu isso, que é uma péssima Constituição, isso está lá. Então, como é que eles vão simplesmente ignorar? Mas assim, com o STF, que já rasgou a Constituição há muito tempo, né, não me surpreende que a PGR agora esteja seguindo pelo mesmo caminho. Eu não tenho que completar. Vamos seguir, Filipão? Nossa, a parte que você falou, você matou, foi ótimo. Novelas antigas da década de 70 até meio de... Então, mas rapidinho, as novelas antigas, tu não falou, nossa, era legal. Era. A Globo era legal. Era. Até tu descobrir quem era a Globo. Essa é a chave de tudo. É que as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. A gente tem que ser sincero. Eu conversei com a minha esposa ontem, acho que ontem, a gente estava conversando com isso. Para pensar o que é direita, o que é esquerda. O Brasil acordou para entender um pouco isso tem 10 anos. Não tem mais que isso, não. Até lá, todo mundo acreditava que o PSDB era o lado do bem e o PT era o do mal. O lado bom é que o PT continua sendo o lado do mal, né? E descobrimos que o PT, ou o PSDB, era praticamente sinônimo de quê? De PT. Sabe? Descobrimos isso. Porque até então, por exemplo, qual é o nome do cara? Fernando Henrique. Fernando Henrique é o máximo. Eu nunca gostei dele. Minha esposa adorava. Até uma hora que minha esposa desiludiu. Eu falei, nossa, o cara é do mal. O cara é xarope, socialista. Era, só que ele se fingia numa figura que ele precisava criar no Brasil uma balança imaginária. A Constituição de 88, ela nasceu de um imaginário. Eu falo, eu sou constitucionalista. A Constituição Federal nasceu de um imaginário do quê? Precisamos lotar de direitos, abarrotar direitos na nossa Constituição. Por quê? Porque saímos de um golpe. Os Estados Unidos saiu numa porra de uma guerra civil, matou não sei quantas pessoas e não fez isso. Não pegou a Constituição, destruiu ela com direitos. Não, soube dosar, criou proteções mínimas constitucionais e deixa os estados tomarem conta. Aqui não. Aqui sabia. Deixa o controle na parte federal. Para quê? Vamos tomar conta do federal. É o que estão fazendo até hoje. É porque o Fernando Henrique é o Lula de banho tomado, né? Total. É o Lula de banho tomado e barba feita. É a mesma coisa. 6 e meia dúzia ali. E você tem a diferença aqui é que, assim, no Brasil, quem estava no Congresso, na Constituinte, para escrever a nossa Constituição? Um bando de bosta. O Lula era um que estava.
assim, analfabeto, um bando de bosta. Quem fez a Constituição Adoro os conceitos. e quem Mas eu gosto dos conceitos, muito bom. A Constituição americana foi feita por homens brilhantes, era a nata da nata dos americanos. Muito bem falado. Tanto que ninguém. Olha, conclui. Perfeito, você falou, perfeito. É isso. Então a gente pega, e antes deles escreverem a Constituição, eles discutiram muito isso. Por isso temos os The Federalist Papers, que é quando eles escreviam tudo, divagando por que eles acham que aquele conceito era importante, por que o outro conceito não era tão importante, o que devia estar na Constituição, o que não devia estar. Ler os Federalist Papers é importantíssimo para quem quer entender a mente dos americanos e por que eles chegaram a essa conclusão. Mas você vê, não tinha um analfabeto lá discutindo como é que ia escrever a Constituição. No Brasil tem isso e é um absurdo. O Brasil, eu finalizo lembrando que um dos nossos deputados fala assim em sala de aula, é o Tiririca. Se vocês têm condição de votar no Tiririca, mesmo que seja aquele voto que o pessoal fala, voto de protesto, desculpa, tu é tão imbecil quanto ele. Eu acho que a resposta básica é essa. Sim, mas... Oi, desculpa, pode falar. Não, o Tiririca... Mas assim, entre o Brizola e o Macaco Tião, acho que o Macaco Tião ia ser melhor. É verdade. Alternativa no Rio. É porque o Tiririca é melhor, porque o Tiririca se acha inteligente. O Macaco Tião era só um macaco. Pô. Hoje tá foda. Mas não é verdade. O problema é esse. Vou tentar me soltar também, foi muito bom, tá ótimo, tá maravilhoso. Mas é gente burra que se acha inteligente. Cláudio tá aqui. Eu vou te matar. E o Cláudio falando que ele é o maior especialista em gramscismo, inclusive com o livro. Quem concebeu a estratégia de ocupação do espaço na Revolução Cultural? Foi. Não é à toa que ele esteve lá na Sorbonne, vivia com os franceses, essas coisas todas. Ele... É isso mesmo. O Cucunha colocou, o Felipe coloca aí, ele colocou praticamente a informação só vinha da TV. Não tínhamos outras fontes mais práticas, jornal. Assim, vou finalizar. Ele está certíssimo, porque até um certo ponto se só tinha Globo, SBT praticamente ninguém assistia, assim por diante. Então o que o cara falava lá era verdade. É que eles não estão adaptados, eles não souberam migrar para a rede social. E rede social abriu um leque do quê? O cara da Globo filmou, igual aquela época, você vai lembrar dessa filmagem, foi no Rio de Janeiro, eu não lembro qual programa da Globo, passou filmando, cara, era nítido que os caras estavam com uns Uzi, sei lá que porra da arma, que tava uma coisa enorme, e só que tinha um monte de gente que filmou também com o celular, então você tinha um monte de prova na Globo. Será que não eram guarda-chuvas? Pô, para pensar, a visão que a gente tinha pegando que o Cunha falou lá atrás era essa, a gente ia saber o quê? Eram guarda-chuvas. Se alguém falasse, não, mas eu vi, era uma arma. Não, a Globo falou que era um guarda-chuva. E hoje a Globo, como outras, perderam o monopólio da informação. A chave é essa, perderam o monopólio, não sabem lidar com isso, tanto que eles querem regular as redes sociais para quê? Para eles voltarem a ter o monopólio da informação. Só que são tão burros que isso vai ser um tiro na culatra deles. Vai tomar uma censura que nem os doidos. Estão loucos para censurar e controlar as redes sociais. É até interessante, porque hoje, assim, saindo um pouco da pauta, mas dentro da pauta, saiu uma informação até de que eles estão... O Brasil, Lula, sempre, né, ladrão cachaceiro, sempre pedindo ajuda do Xi Jinping para controlar as redes sociais no Brasil. E o Xi Jinping, essa semana, falou que ele está apertando o cerco no controle das redes sociais lá na China, porque estava fugindo um pouco do controle. Por quê? Com esse bando de gente que ele manda para cá para espionar, quando as pessoas voltam, elas voltam também com uma cabeça um pouquinho diferente. Assim, é um tiro pela culatra, de certa forma. Então, as pessoas que voltam com cabeça diferente, aí não é bem assim, não sei o que, tem essa coisa que é VPN, vamos tentar conseguir, e já vai infiltrar. E ele está perdendo um pouquinho o controle disso lá. E agora está fazendo o quê? Querendo controlar mais. Aí vai o ladrão cachaceiro querer controlar mais a rede social no Brasil. E o pior, as pessoas do Brasil dão munição para que ele consiga argumentar com os burros, porque, gente, mais de metade da população do Brasil tem QI de chimpanzé,
Assim, a gente aqui é diferenciado, mas a maioria é QI de chimpanzé, e olha que eu estou sendo generosa, porque às Tá vezes parece sendo que mesmo, pior que você tá sendo mesmo. não, como diz uma amiga minha, é mais baixo que o umbigo da cobra. Então, Mas você foi sutil agora, foi uma dama, porque é exatamente isso, foi uma dama. e aí essas pessoas começam a justificar: "Ah, sim, tem que ter controle, sim, tá certo, não sei". E aí o que que acontece? Colocam isso num funk, controle social, e aí põe aquelas bundas lá na frente, pronto, vai o povo todo começar a gritar: controle social, vamos controlar as mídias", e o povo vota por isso. Mas é isso mesmo, não tem que falar, mas é feito manada, né? O pessoal volta pro manada. O negócio vai melhorar quando as pessoas acordarem para si. Mas o ruim, quando a gente acorda para si, parece que é um discurso bobo, mas é a verdade. Quando você acordar, você está exatamente como está na Venezuela hoje, vivendo o caos que está lá. Ah, no Brasil nunca vai acontecer. Será? Vai vendo o nível de diálogo que o Lula está tendo ultimamente, vai vendo o tipo de conversa que eles estão tendo. Qualquer pessoa que preza a mínima democracia jamais ia falar, vou me candidatar novamente. Minimamente a pessoa que tivesse um mínimo de conceito democrático. Não tem, então tá na hora das pessoas acordarem, porque o pé da Venezuela tá logo aí. Eu não tenho esse problema, tô longe. Mas a galera que tá aí tem que. Fosse, eu me preocuparia bem. Exato, então assim, a gente está conseguindo ver um pouquinho, mas graças a Deus as pessoas que estão aqui conosco não têm esse QI, como diz a D, de umbigo de cobra, né? Então a gente precisa só ver se as pessoas que ainda estão adormecidas, se elas acordam. Não é Eu fácil, espero. gente, sei, porque a gente tem pessoas na família, eu tenho pessoas que ainda não acordaram, mas de pouquinho em pouquinho estão começando a acordar. É devagar, né? Devagar, mas eu acho que vai. Eu acho que vai.